Bem, hoje eu vou falar de escala de cinza e brushwork. Brushwork que é muito importante também, porque um está ligado ao outro, né? É difícil você fazer uma escala de cinza sem falar no brushwork. Então vamos começar pelo brushwork. E técnicas para usar o brushwork, para fazer aquelas pinceladas diferentes e interessantes. Aqui eu vou falar, hoje eu vou falar, não vou falar de pincéis diferentes, de brushes diferentes, com textura e tal, não. Vou falar simplesmente do redondo. Simplesmente redondo. Então, se você quiser fazer uma escala de cinza legal, a primeira coisa que você vai ter que fazer, de ter, é o controle do seu brush, né? Do pincel. Um bom controle dele. E o que seria isso? Você conseguir efeitos diferentes com o mesmo brush, ou com brushes muito parecidos. Por exemplo, aqui eu tenho um redondo, vou mostrar aqui a configuração dele. 100% hardness, eu tenho outro 56% e eu tenho outro redondo 0%. Todos redondos. E eu tenho um oval, que nada mais é que o redondo, certo? Mas no Photoshop tem essa opção aqui de diminuir. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí o, a configuração do pincel. Vocês estão? Ah, que pena, pô. Como é que eu faço para aparecer? Eu não sei. Mas de qualquer maneira, é simplesmente o redondo aqui. Eu vou botar aqui do lado. É o redondo, mas eu achato ele. Vou achatando ele. Tá vendo? Só isso, é o redondo. Então eu vou falar só do redondo agora. Com o mesmo pincel redondo, você consegue fazer efeitos diferentes, blends diferentes, né? Que você vai precisar na hora da escala de cinza. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou começar pelo 100%. 100% hardness, né? E eu vou indo para o soft depois, que é até o airbrush. Aqui a gente tem preto e vamos blend com branco, tá? Pronto, um efeito diferente. Aí vamos para o 50% hardness. Deixa eu botar o preto. Agora blend com branco. Agora vamos para o 0%, que é o airbrush. Airbrush, tá? Aqui nós temos três efeitos diferentes. Deixa eu botar aqui para visualizar melhor. Botar em um retângulo. Três efeitos diferentes só com um brush. Um brush só que é o redondo. Aí você mexe nele quanto que ele é soft e ras, né? E o oval, que é o que eu uso, que é o que eu mais gosto de usar, porque eu acho ele muito gostoso de usar. Mas ele nada mais é que o redondo. E ele não fica tão. O blend não fica tão perfeito, mas é interessante também. Outro efeito diferente. Tá? Aqui você já tem quatro efeitos diferentes. Aí eu vou de novo pro 100%. Vou pegar o preto de novo e fazer um efeito diferente desse primeiro que eu fiz aqui, que foi com o 100% também. Outro efeito diferente, certo? Tá aqui. Então, com o mesmo brush, se você tiver um bom controle dele, você consegue fazer diversos efeitos diferentes. E um vai ser melhor para pele, outro para metal, dependendo da textura do que você for desenhar. É importante ter esse controle do brush, é muito importante ter esse controle do brush. Então, uma das técnicas que você pode usar na hora que você for desenhar é usar laço. Deixa eu botar escrever aqui. Laço.
Lasso Tool, eu não sei como é que chama em português, mas em inglês é isso, no Photoshop tudo em inglês. E Pen Tool. Eu vou mostrar como é que funciona os dois. Lasso Tool, você seleciona o que você quer. Vou fazer com preto e branco de novo. Pega qualquer brush, vou pegar o 100% preto, mete 100% e agora você blend, certo? Com branco. Essa é uma técnica que você pode usar no desenho. Depois eu vou mostrar certinho como é que você vai usar isso no desenho, certo? E Pen Tool, na verdade, é nada mais que o Lasso Tool, mas porque a minha preferida, porque você simplesmente escolhe o lugar que você quer e seleciona. E o efeito vai ser exatamente o mesmo, tá? Mas a maioria das pessoas usa o Lasso Tool. Então, como que você usa o Lasso Tool para fazer o grayscale? Vamos supor não. Isso aqui é um braço. Desenhar um braço aqui, rapidinho, bíceps e tal. Beleza. Então, você vai pegar o laço, vai selecionar a área que você vai botar o cinza. Vou dividir os músculos aqui. Primeiro músculo, certo? Vamos lá para pegar o preto para fazer, já que a gente vai estar falando de grayscale, né? Eu geralmente vou pegando o preto e botando por cima e blend ele, tá? Para chegar no resultado. Então eu vou mostrar como é que usa com laço tu. Não uso essa técnica, mas eu usei muito trabalhando e ela é muito boa. Eu só acho meio chata, por isso que eu não uso, mas é boa. Então você vai lá fazer o braço, vou fazer rapidinho, mas você vai fazer o primeiro músculo, certo? Laço tu de novo, aí vai no bíceps, mesma técnica de novo, bíceps. Você nem precisa se preocupar em sair da seleção. Aí você vai de novo, tríceps, pega o preto, vai fazendo, e assim por diante. Aí depois que terminou tudo, claro, você pode ir lá consertar, continuar a técnica se você quiser, dividir os músculos e tal, né? E depois de tudo você pode simplesmente consertar sem selecionar nada, mas já está ali a maioria feito já, então fica fácil. E o vantagem dessa técnica é que ela fica muito limpa, tá vendo? Vou até aproximar aqui, ela fica limpinha. O cinza e o branco fica tudo limpinho. Não fica bagunçado e você termina de fazer. É claro que aqui tem muita coisa a ser consertada, mas estou fazendo rapidinho. Mas é uma técnica muito boa, essa do laço tu. E a primeira técnica é essa. A segunda que você pode fazer é simplesmente pintar por cima da linha, que é a que eu faço. Vamos fazer o braço de novo. O que eu faço é isso. Fiz o braço. Eu não faço linha. Aliás, eu faço a linha, mas é mais um guia para mim. Muitas coisas eu conserto na hora que eu estou fazendo cinza. Então, eu não me importo muito de estar errado, seja um músculo aqui ou ali, às vezes até um braço inteiro, a perna inteira, a posição, eu simplesmente mudo na hora que eu estou fazendo cinza, mas você precisa de costume também. Você pode muito bem fazer uma linha limpa, depois simplesmente fazer, seja qual técnica que você usar, você pode fazer usando a linha e de fato é mais fácil, né? Se você tiver um guia perfeito. Mas essa técnica você simplesmente vai usando a própria linha, tá vendo? E vai usando toda a técnica lá de cima, toda essa técnica aqui, para blend. Você tem que aprender a blend direito da maneira que você quer. Eu vou falar depois de soft e hard edge, né? Que é importante para isso também. Mas primeiro eu vou mostrar as técnicas. Então você vai fazendo isso. Aqui é um pouco mais complicado o seu controle, que você pode sair da pincelada do braço. Ali você não saía na parte de cima. Na de cima você não saía porque estava selecionado, né?
mas eu acho que esse método ele é mais natural, ele é mais gostoso de fazer também. Eu acho mais, é mais interessante. Então você vai fazendo isso e vai consertando o desenho até sair o braço e assim por diante, né? Então, o que, que eu vou fazendo aqui para na hora que eu vou fazendo cinza? Eu sempre boto, não sei se vocês já viram os desenhos meus com cinza, sempre tem preto, um monte de lugar preto do lado. Por que, que eu faço isso? Porque eu sempre uso preto e branco só. Preto e branco. Então, se eu quiser adicionar uma coisa, eu vou lá no preto, adiciono, mas eu não pressiono muito a caneta, ou seja, sai um cinza, certo? Cinza fraco, e depois eu vou pegando o branco e os cinzas do lado e vou blend. E vou blend. Talvez eu fale no final mais sobre blend. Pode ser. Acho que é interessante. Então, no final das contas, você não vai ter linha, vai passar por cima das linhas, todas, bem direitinho. Aqui tá meio mal feitinho que eu tô fazendo rápido. Então você vai ter o efeito, né? Simplesmente cinza, escala de cinza sem linha. Aí depois você vai adicionando as sombras se for necessário, dependendo se o lugar tiver sombra ou não, e conserta, né? Próxima técnica é a mesma coisa, mas você deixa a linha por cima. Vou botar pintar por baixo da linha. Eu não gosto de usar essa técnica pelo simples motivo que eu não gosto de fazer linha. Eu acho chato. Eu acho chato fazer line art. Então, para fazer um negócio desse, ou você tem um sketch muito bonitinho, que eu acho que Nishimura, que é aquela artista da Capcom, ela nem faz o line art limpa, mas ela deixa a linha por cima muitas vezes, mas é tão bonita que não faz diferença. Mas, de qualquer maneira, ela até adiciona alguns detalhes só com a linha para depois pintar. Mas, de qualquer maneira, eu não gosto, né? Então, é a mesma coisa que a de cima, você faz um layer por baixo da linha, tá vendo? Um layer por baixo da linha aqui, desse layer 2. E tudo que você pintar vai ficar por baixo. Você simplesmente faz a mesma coisa de novo, vou fazer o braço de novo. É claro que minha linha ficou feia, ficou ruim, mas eu não vou fazer com cuidado, senão vai demorar um tempo. Mas é só para exemplo, tá? E vai fazendo. E você terminou o braço, rapidinho. E vai ficar a linha por cima escura. Talvez você pode fazer até mais fina a linha e tal, ficar mais legal. Essas são as três técnicas que eu já cheguei a usar. Eu acho a segunda de pintar por cima da linha mais divertida de fazer. Não sei se é mais efetiva. Eu vejo muita gente fazendo isso. Se você tiver controle, eu acho ok também, não tem problema. A técnica de usar o laço é muito boa, é muito efetiva mesmo. Você tem controle completo sobre hard e soft edge. Na verdade, o que eu vejo muita gente fazer, eu usei um hard edge, aliás, um hard brush para fazer com o laço. Mas o que muita gente faz é usar o laço para a área e botar uh, airbrush. Airbrush. Ficou um efeito muito legal, porque você vai fazer isso aqui. Ó. Olha a diferença de soft e hard edge. Então você tem controle absoluto sobre isso nessa técnica. Essa é muito efetiva, muito boa e essa é mais divertida e eu adoro essa técnica de fazer cinza. São as três que eu já usei. Agora, prosseguindo, a gente fala de soft. Calma só um minuto. Travou aqui. Caraca, travou completamente. Que isso, cara? Só um minutinho. Pronto. Hum, vocês estão conseguindo ver ainda, né, o Photoshop? Tem uma travadinha aqui. Ok. É... Hard Soft Edge.
Vou mostrar como que funciona isso e a diferença que faz você ter o controle sobre Hard Soft Edge no desenho. Vou desenhar uma caixa, coisa bem simples, se desenhar direitinho. Uma caixa perfeita, não tão perfeita, e vou fazer a sombra vindo de cima, certo? De cima. Fazer uma mini, só para não ficar tudo branquinho. Pronto. Aliás, eu não vou nem escrever, vou escrever embaixo. Olha aqui essa parte, essa parte, essa parte. Hard edge, né? Vai de uma cor, aliás, de um valor para outro direto, sem blend, ou praticamente sem blend. Hard edge. Agora eu vou mostrar a diferença. Vou fazer mais duas caixas dessa. Uma, duas. Agora repara só a diferença se eu blend aqui. Blend não, na verdade, deixar um pouco mais soft essa área aqui e essa aqui. Então, um pouco blend, um pouco cinza e essa. Olha como que já muda a caixa. E agora, se eu for além disso e já muda completamente a forma de novo. Isso aqui já fica algo mais redondo, um pouco mais, né? Arredondado, certo? Isso aqui um pouquinho mais também, mas não tão quanto do outro lado. E esse aqui direto. Só. Então, essa é a importância do hard e soft edge no desenho, na imagem. Então, se você voltar no braço, por exemplo, ali em cima, vou aproximar, e você, vamos supor que ele tenha esse músculo aqui muito grande, né? Muito grande e desproporcional ou exagerado, igual eu vejo em alguns desenhos aí. Você vai ter que usar um hard edge embaixo, certo? Quando você usa, parece que tá fazendo isso aqui, o efeito. Parece que até tá indo para dentro, né? Tá feio, eu sei, mas é esse efeito que dá. Mas se você simplesmente pegar esse músculo, deixa eu botar aqui, e fizer soft edge completamente, ele já perde completamente o relevo. Tá vendo? Ele perde o relevo. A verdade é que isso aqui, esse fundo aqui, já não está batendo com isso aqui. Então não faz sentido. Então você tem que ter muito cuidado de tanto ter um quanto o outro no desenho. Se você tiver um desenho, eu vi muita gente já fazendo isso, demais, demais, demais. Eles querem blend tudo um desenho perfeito. Aí eles vão blend o músculo, blend esse músculo, blend todos. Fazer isso. É aquele blend perfeitinho. Já não dá nem mais para reconhecer direito que é um braço. E fica ruim, fica ruim. Uma diferença enorme, na verdade. Olha lá. Então é bom controlar, saber controlar. E a maneira de você saber onde botar hard e soft edge é simplesmente por observação do que você for desenhar. Se você vai desenhar um rosto, por exemplo, e você vai desenhar o nariz, vou fazer aqui. Fazer o nariz de frente, tá? Desenhar o nariz. Você não vai querer.
um hard edge bem aqui. Vou fazer aqui primeiro, só para demonstrar. Dos lados, certo? Senão vai parecer que o nariz está colado no rosto. Você provavelmente vai querer mais soft quando vai indo para cima, vai ficando soft, soft, e para dentro, soft. E nas partes de baixo, talvez, um pouco mais hard edge. Que aí dá aquela impressão daquela narina na parte de baixo, né, ali. Então tem que controlar. Aqui é a mesma coisa. Se for hard edge aqui, parece que o nariz está fazendo assim. E não é isso que o nariz é, certo? Ele é arredondado. Não interessa quão fino for, ele sempre vai ser arredondado na ponta. Claro que tem estilos e estilos, mas a gente está falando um pouco mais realista aqui. Então você vai dar um pouco de blend para fazer, vai blend um pouco, não deixar tão. Tá, e assim por diante, né? Não vou ficar detalhando aqui. Então é importante ter esse controle, observação, observação sempre, e saber qual que é a hora do hard, qual que é a hora do soft edge. O desenho tem que ter os dois, ele não pode ter só um ou só outro, ele tem que ter os dois na escala de cinza, tá? É... Outra técnica que eu uso, deixa eu anotar aqui, é um mixer brush. Tem pessoas que eu vejo usando também o smudge. Smudge tool. Mixer brush eu não sei qual é o nome em português. Smudge tool também não. Acho que, sei lá, não sei. É aquele dedinho smudge tool que tem no. Tem vários softwares, na verdade. Photoshop tem também. E é aquele dedinho que você vai passando por cima e vai misturando tudo. Então, deixa eu mostrar a primeira técnica do Mixer Brush, que tem no Photoshop, para quem usa Photoshop. Vamos blend. Vamos blend isso aqui, tá? Vamos supor que a gente tem isso que era blend. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui minhas tools, provavelmente conseguem, né? E o brush. Vocês conseguem ver o brush que eu estou usando? Legal, beleza. Então, tá vendo? Esse brush aqui, tá grandão pra vocês verem. É um brush meio estranho e ele tem uma textura nele. E eu nunca uso ele para pintar. Eu só uso ele pro mixer brush. E ele é muito bom, na verdade. Eu ajeito ali em cima as configurações lá em cima do Mixer Brush, 37%, 39%, 35%, etc. É mais ou menos isso que eu sempre uso, né? Porque se botar 100% é demais, se você botar muito pouco também, ele não vai mix, não vai misturar, né? Então olha o efeito que ele dá, com textura já, entendeu? Então você passa para o lado, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, e pronto. Olha lá, deu um puta efeito legal e um blend bom. É claro, claro, claro que você não pode exagerar também com essa ferramenta no desenho, senão vai ficar muito artificial, mas se você tiver, por exemplo, uma perna que é algo arredondado, alguma coisa do tipo, e você quiser com um blend um pouquinho melhor, você primeiro faz com o seu brush e depois passa devagar o mixer brush e fica legal. Só não passa demais porque vai ficar completamente diferente do resto da textura do desenho. Aí vai chamar atenção no mau sentido, né? Vai ficar muito artificial. E o Smudge Tool, que eu confesso que eu não sei usar, mas eu vejo muita gente usando, mas eu acredito que eles tenham. Eu não gosto, na verdade. Eles têm brushes bons para isso. Eu não tenho nenhum brush pro, pro Smudge Tool, então eu vou botar um Airbrush para ver como é que fica. Ah lá, Airbrush. Outra vez, deu blend, certo? Ficou até bonitinho, fica um pouco demais, mas tá, né? É isso. É outra maneira que você pode usar também, além
do blend com o próprio brush, que na realidade é o ideal você usar o próprio brush para blend, porque é legal ter esse aparecer às vezes os efeitos e as pinceladas que você dá, né? E é legal, ficou legal no desenho, pelo menos eu gosto. E tá, depois de você controlar, tiver controle e souber usar todas essas técnicas aqui, que são essas que eu conheço, provavelmente tem muito mais por aí, você vai começar a fazer a escala de cinza, né? Escala de cinza. Ah, tem duas maneiras de fazer que eu vejo as pessoas fazendo escala de cinza. Eu vou fazer até dois, duas coisas aqui, 2 segundos, só um minuto. Copiar, vou fazer duas iguais. A primeira que eu vejo muito é eles pegam um cinza como base, eles pegam um cinza como base, cor base de tudo. Aí depois disso eles pegam o preto e vão fazendo, certo? A sombra através da base que tem de cinza. A base é, logicamente, a cor base, né? Não é a luz, não é a parte mais clara, mas é a cor base, a que fica no meio, né? E depois você vai lá e adiciona a parte clara, as luzes, no caso. E você tem o resultado final. É o que eu vejo muita gente fazendo por aí. Aliás, a maioria que faz o grayscale faz assim. Pô, ficou bem mal feitinho, mas tudo bem. Entenderam, né? E a maneira que eu faço? A maneira que eu faço, eu uso o branco como base. Eu simplesmente uso o branco, é minha base, certo? Mesmo a técnica que no outro, mas o meu branco é base. Simplesmente isso que muda. E vou fazendo as sombras. Agora, qual que é a vantagem e desvantagem de cada dessas duas técnicas? Eu diria que a vantagem da primeira, a vantagem dessa aqui, de usar o cinza como base, é, você pode adicionar as luzes, certo? E já tá o grayscale 100% pronto. Quando você faz ali, você usa os valores todos direitinhos, você consegue ver os valores perfeitos. E essa é a grande vantagem, na verdade, dessa técnica. E aqui, na que eu uso, a vantagem é que é melhor para fazer a cor. Porque quando você usa como cinza, muitas vezes você tem que pensar na cor que você vai usar para cada objeto, roupa ou qualquer coisa que você for fazer. Porque as cores em si, elas já têm valores. Se eu botar, por exemplo, aqui por cima, por cima desse cilindro com cinza, né? Eu botar uma cor qualquer aqui. Deixa eu botar uma cor aqui qualquer. Esse aqui foi o grayscale, certo? Com base, usando o cinza como base. Aí eu botei a cor, certo? Depois de botar a cor, eu vou ver como que ficaram os valores. Como que eu faço isso? Faço um layer por cima de tudo e jogo preto no layer inteirinho e boto ele como color. Tá vendo? Normal. E vou lá no color e boto ele. Certo? Essa é a técnica para você ver os valores do desenho sempre que estiverem coloridos, claro, porque sem estar colorido você não precisa disso. Então você faz isso e você vê os valores exatos que estão no desenho. Muito bom para controlar isso, na verdade. Eu aprendi isso recentemente. Aliás, eu já sabia disso, mas eu nunca usava isso por algum motivo. Não me pergunte qual. Então, olha só a diferença dos valores para o cilindro da esquerda
Antes e depois das cores. Isso aqui é depois das cores. E antes das cores. Olha como que muda. Certo? Ele muda depois das cores, porque as cores em si já tem um certo valor nelas, entendeu? Então, às vezes pode ser complicado, porque você quer fazer o cinza, você não quer pensar em cor. Você quer dividir tudo. Você quer simplesmente ignorar a cor. Essa é a intenção do cinza para mim. Ignora a cor e faz um passo de cada vez. E essa é a grande vantagem, na verdade, dessa técnica que eu uso da direita, que é mais fácil de fazer cor. Mas você pode perguntar, cara, mas não tem as luzes. Como que você vai fazer as luzes nele? Se você quiser fazer as luzes, você simplesmente, eu falo no cinza no caso, né? Você pode fazer assim e depois, deixa eu fazer uma cópia para mostrar. E se você precisar fazer isso no cinza, eu uso o que eu usei hoje ultimamente, a técnica que eu uso não eu só boto as luzes depois das cores, aí isso é outra história. A gente vai falar de cor outro dia, mas vamos falar só de cinza aqui. Então, você faz um layer multiply por cima de tudo, certo? Você tem o seu grayscale ali com base branco, certo? Para a direita. Faz um layer multiplier, escolhe um cinza para base. Eu quero esse cinza aqui para base. Esse cinza aqui, cadê? Tá? E como está o layer multiplier, pronto. Tá aí. Outro layer por cima normal. E faz as luzes da maneira que você quiser, seja com branco ou você pode usar um layer de modo que você quiser e vai dar o mesmo resultado, não tem problema. Não tem problema. Então esse, para mim, esse método da direita, ele é o melhor. Eu aprendi na China isso quando eu estava trabalhando e, na verdade, eu fazia antes assim, mas talvez não da maneira que eu faço hoje. Na China, quando eu trabalhei lá na empresa na China, eu meio que aperfeiçoei porque eles faziam assim e eu era meio que obrigado a fazer da maneira que eles faziam. E a única pessoa que eu vi fazendo nesse estilo ocidental, nos vídeos que eu vi no YouTube e tal, foi o Mark Brunet, o, o QBrush. Por que pareça, ele faz uma técnica muito parecida com a que eu usava na China. Eu até fiquei surpreso, porque eu não tinha visto ninguém fazendo isso antes. E acaba que eu faço muito parecido com ele também, porque eu aprendi lá na China, né? Então, essa é uma boa técnica para escala de cinza. Eu prefiro da direita, eu aconselho a fazer da maneira na direita. Você não precisa se preocupar muito com as luzes mais fortes. Não me incomoda isso de não ter, porque eu sei que vai vir depois. E eu acho que o desenho fica ok sem as luzes mais fortes, depois você adiciona e tal. Não é o principal do desenho. Uh, é o que eu recomendo. É o que eu recomendo. É fazer desse jeito. Tá? Uh, então, eu vou falar agora de algumas dicas. Eu vou anotar também. Na hora que você estiver fazendo o grayscale, vou até aumentar o tamanho da página, que eu acho que vai dar mais. Do canvas. Dicas. Número 1. Sempre quando estiver ah, fazendo o grayscale, você não aproxima, escrever, não aproxima muito o desenho. Aliás, quando você estiver fazendo nada no desenho, né? Não aproximar muito. Porque você vai cair em detalhes e vai demorar muito. E às vezes detalhe demais vai estragar seu desenho. Você geralmente quer aproximar mais no lugar onde você quer que as pessoas foquem no desenho. Geralmente o rosto, claro, porque é natural do ser humano olhar para o rosto, principalmente para os olhos das outras pessoas. É o instinto do ser humano, é isso. Então, jamais, 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 jamais. Eu conversei com muita gente ultimamente que está fazendo isso. Não faça isso. Nunca passe seu desenho, seu canvas de 100%. Só veja ele no máximo 100%. Dependendo do tamanho do canvas, 100% só se for para detalhar algo realmente necessário.
O meu Canvas eu faço 4.000 e eu raramente, pouquíssimas vezes, uso 100%. Só se eu estiver fazendo um desenho maior e eu realmente precisar aproximar para ter uma noção melhor de alguma coisa, eu não sei. Então, não aproxima muito o desenho, vai ficar mais bonito e você vai acertar mais nos valores também, porque você está olhando ele num todo. Muitas vezes, se você aproximar, às vezes você está fazendo, sei lá, o braço e usou certo tipo de valores lá no braço, aí você aproximou para o torso e de repente está fazendo um cinza mais fraco que você fez no braço, a sombra de repente ficou mais fraca do que você fez no braço, aí já fica estranho. Você vai ter que consertar depois com levels ou com alguma técnica depois, entendeu? Trabalho à toa. Então, bota de longe o desenho, sempre vê ele de longe, não precisa ser lá de longe também, mas que seja visível e que você consiga olhar parte ou a maior parte do desenho, pelo menos. Uh, e é o que eu falei, tenta detalhar mais as áreas mais importantes. Às vezes, se o foco do personagem, sei lá, é no rosto e tem um pássaro no ombro dele e é aquela parte que você quer focar mais. Talvez você não precise detalhar tanto os músculos do abdômen, assim, entendeu? Não precisa ser perfeitinho e detalhar tanto. Você não quer que o pessoal olhe para ali. Deixa o cérebro da pessoa fazer o trabalho, o resto do trabalho. Que o cérebro já faz isso naturalmente, o cérebro do ser humano. Então, detalhar as partes mais importantes, tá? Outra dica, isso para quem desenha animais, pessoas, para você fazer a escala de cinza bem feita, você precisa saber bem de anatomia. Você não dá para saber mais ou menos anatomia. Você pode saber muito bem que. Deixa eu aproximar aqui. Próximo de imagem. Você pode saber muito bem que o olho ele faz esse formato, certo? E que o olho é assim, e que em cima tem isso, que embaixo tem aqui, a sobrancelha, e o nariz é assim, o assado. Mas você tem que ir além disso, saber a anatomia. Como você está fazendo cinza? Você vai ter que fazer o cinza em toda a parte do olho. Essa parte é mais funda, essa parte vai ter a sombra aqui, em cima também, aqui em cima da sobrancelha, a cabeça aqui, ela faz aquela inclinação, embaixo, como que funciona isso aqui? Ela mais clara em cima aqui, branco em cima, mais escuro embaixo. O olho vai ter que ter a sombra, o próprio olho faz, tá? E a parte de baixo um pouco mais clara, a sobrancelha não pode ser de uma cor só, e assim por diante. O nariz aqui vai ter fundo aqui, aí vai aplicar também a parte mais funda, essa parte aqui mais clara, branca, e assim por diante. Você vai ter que realmente saber e ter noção boa de perspectiva. Funciona para o rosto, funciona para o corpo, funciona para tudo, cabelo, como que você vai fazer a textura do cabelo, metal, etc. Então, para quem vai desenhar pessoas e animais, estudar muito a anatomia, tá? Observação, outra dica. Observa realmente quando você estiver fora de casa, se estivesse lá olhando para o seu papai, sua mamãe, tiver, sei lá, qualquer coisa. Sempre está observando como que funciona a luz, sombra e até as cores, mas as cores é outra coisa. A gente está falando de escala de cinza, mas sempre observa como que as coisas funcionam. Entendeu? Essencial, observar. Isso vai ajudar muito, tá? Outra coisa que tem que fazer para você controlar os valores quando você estiver desenhando, sempre vai lá e dá o zoom out. Vê pequenininho, lá de longe, o desenho. Você vai ver bem os valores dele. Eu já vou mostrar no final que eu até peguei um exemplo de uma pessoa que mandou desenho lá
E peguei o exemplo só para ver o escala de cinza. Na verdade, o desenho dele está colorido, mas é uma boa maneira de ver os valores, como ficaram no final. Eu vou mostrar melhor isso. Mas, zoom out, tá? Ver de longe o desenho. Outra dica é copiar. Simplesmente pega uma imagem qualquer, um objeto, eu não sei, qualquer coisa. Se tiver colorida, pega no Photoshop ou no programa que você usa, tira a cor toda, deixa de cinza e copia ela. Tenta copiar direitinho as texturas, você vai aprender como funciona a textura de algumas coisas, às vezes uma pedra, às vezes um metal, ouro, rosto e tal. Vai te ajudar na anatomia também, porque na hora da copa você vai ver por que isso está assim, por que a sombra está de tal jeito. E você vai entender como é que funciona a anatomia também. Se você estiver estudando anatomia ao mesmo tempo, melhor ainda. Você vai ligar o útil ao agradável, vai aprender mais rápido, né? Então, copia bastante cinza, vai te ajudar bastante isso. Hum, Próxima dica: estudar luz e sombra. Eu ia falar sobre isso aqui, luz e sombra, hoje, mas eu achei que ia tomar muito tempo, porque isso aqui dá para falar bastante coisa, tem todas as partes da luz, da sombra e tal, dividir elas e mostrar como funciona, mas então não vou falar sobre isso. Mas eu deixei aqui bem claro, é bom você entender como funciona luz e sombra. Não é simplesmente uma parte com luz e outra parte com sombra. Não é assim que funciona. Você vai ter diferentes camadas de sombra, diferentes camadas de luzes e etc. Entendeu? Então é importante você entender isso bem também, estudar bem isso, tá? Uh, e o próximo é você sempre estar prestando atenção nos valores. Sempre prestar atenção nos valores. Pega o desenho, vê o que você quer dele, qual tipo de iluminação tem. Eu costumo ajeitar os valores no final do desenho depois que está colorido, porque eu gosto assim. Mas talvez você prefira fazer isso na parte do grayscale, na parte da escala de cinza. Pode ser também. Cada um tem uma maneira diferente de fazer. Mas, de qualquer maneira, os valores vão ser sempre importantes no final do desenho e tem que estar acertado. Que faz uma diferença absurda e eu vou mostrar. Já já. Ah, e falando em valores, vamos para o próximo tema. Valores, certo? Primeira coisa que você tem que prestar atenção nos valores. Quando você está fazendo cinza, o interessante é que você não tem as cores para separar um objeto do outro. Se você tem aqui um vaso vermelho e atrás do vaso você tem uma fruta verde, as cores por si só separam um objeto do outro. Mas quando você tem um cinza, só cinza, e você tem, por exemplo, o braço, certo? Sem linha, sem linha. Essa é a parte com sombra do braço, tá? Vou tirar a linha dele para mostrar. E você tem ali o torso. Torso, o peito aqui, tá? E também a sombra está vindo desse lado. E também está em sombra porque a parte aqui do braço está fazendo sombra nessa área aqui, certo? Então você faz a sombra aqui. E agora? Você não sabe mais o que é braço, o que é torso. Então é importantíssimo que quando você desenhe, que você controle muito bem luz, sombra, por isso que é importante aprender lá, e tudo que tiver no desenho, quando você bota de longe, tem que ser reconhecível. Se você botar de longe e tiver confuso, tem alguma coisa errada. Esse braço está completamente confuso. Como que você pode consertar isso? Bota uma sombra mais escura aqui, tá? Blende melhor.
Você já está separando os objetos bem mais fácil. E agora é reconhecível de longe. Você sabe que são duas coisas diferentes. Bem mal feitinho, mas você sabe que são duas coisas diferentes. Então, tem que ser tem que dar para reconhecer de longe. E você tem que saber controlar bem as sombras e luzes, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de novo. Ah, vamos comer um exemplo, então, do braço aqui. Você tem o braço. Vou muito na anatomia, não. Perder muito tempo. E você vai fazer uma faixa no braço, certo? Uma faixa aqui. Primeiro, claro, você tem que lembrar que tem o volume da faixa, já ajuda. Mas a sombra é mais ou menos a mesma coisa. Talvez mude um pouquinho, porque o material é diferente, mas vou deixar parecido para mostrar o exemplo. Aí você vai tirar a linha, certo? Você não quer linha no seu desenho. Você não quer linha. Você praticamente não dá para reconhecer que é uma faixa ou qualquer coisa que esteja no braço. Para resolver isso, sombra. Eu vejo muita gente errando nisso, esquecendo das sombras. Sombra embaixo, faz uma sombrinha, mas faz. Luz em cima, certo? E a parte que toca na pele. Pronto. Deixa eu só botar aqui mais escuro um pouco. Pronto, você tem algo ali amarrado no braço agora, em volta do braço. Bem mais reconhecível, certo? Então, bota de longe que você vai ver que ainda tem. Opa, ainda tem, tá lá. Então essa parte é importante também, lembrar. E quando você fala de valores, você sempre tem que lembrar dar ênfase na parte que você quer no desenho, né? E eu vou mostrar um exemplo agora. Foi quem que mandou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem foi que mandou esse desenho? Foi o Zeca. Não sei se ele tá assistindo. Beleza, melhor ainda. Tá aqui. Foi o desenho que ele mandou. Vocês estão conseguindo ver, né? Outro desenho que ele mandou, né? Calma aí. Sim, o desenho ficou bem legal. O desenho ficou legal, gostei realmente. Você vê que ele tirou as linhas, praticamente todas. Isso é bem legal. Tá no caminho certo, de fato. Mas aí você pega e. Deixa eu configurar aqui rapidinho. Você pega aqui e vê os valores do desenho. Bota um layer por cima, bota tudo preto, certo? E bota color. Color. Esses são os valores do desenho. Você vê nos valores aqui, não está tendo muita variação de valores aqui. Aqui está muito escuro, certo? Aqui está escuro, sendo que ele demonstrou aqui, ó, ele demonstrou aqui que a luz vem de cima. A luz vem de cima, ó. Aqui, ó, luz vindo de cima, luz vindo de cima. Olha a luz aqui, ó, né? Luz vindo de cima. E você acaba não tendo muita ênfase no rosto. Você bota longe só para você ver. Tem o escuro da barba, mas primeira coisa aqui que você olha quando está bem de longe é a parte de baixo, porque os valores são errados. Então o que eu fiz aqui? Eu até ajeitei aqui os layers. Eu primeiro usei um layer para ajeitar os valores na parte de baixo, escurecer um pouco. Tá vendo a diferença? Segundo layer, luz.
Aliás, esquece esse da sombra, eu fiz outro em cima. Mas o primeiro layer da luz, botei mais clara a luz que a parte que está vindo de cima. Segundo layer, ajeitei a barba para deixar não tão escura, equilibrar um pouco os valores, porque você vê que a parte escura da barba está muito mais escura que a sombra. Eu sei que a barba dele é escura, mas está desequilibrado pelo resto dos valores, certo? Então eu equilibrei um pouco, botei luz na barba também, já que está vindo de cima também, quase do centro, botei luz na barba e consertei a luz ali de cima da cabeça. Na verdade, dá para consertar mais ainda, porque está vindo de cima, mas de qualquer maneira, ajeitei um pouco ali com a sombra vindo de cima para fazer mais sentido. E no final, escureci a parte de baixo, tá? Então, vou mostrar a diferença dos valores. Olha de longe. Esse aqui era o antes, presta atenção no antes e depois. Antes, depois. Olha como que fez diferença realmente o valor, certo? Isso no cinza só na escala de cinza. Mas, como eu fiz esse layer por cima de color preto, eu posso tirar, ele vai virar cor. Agora eu vou mostrar a diferença novamente com a cor. Antes, isso ajeitando os valores, eu não botei nenhum layer de cor por cima, eu não fiz cor nenhuma por cima, eu simplesmente ajeitei com Color Dodge, o modo do layer de Color Dodge, Levels, e só um layer que eu ajeitei a testa dele, foi o único. O resto foi tudo Levels, Color Dodge, só isso, tá? Eu não acrescentei cor nenhuma que não existia, eu não fiz nada disso. Então esse é o antes, reparem bem o antes, e o depois. Antes, depois. Vou botar mais de longe ainda, pra você ver como que a diferença que está no foco da imagem, os valores fizeram. Antes, olha lá, tudo indo, o foco da imagem sempre para a jaqueta. Eu estou olhando para a jaqueta, a primeira coisa que eu vejo. E depois? Agora o foco está na parte de cima, onde a luz está pegando. Antes, depois. Vou botar pertinho agora para ver, de novo. Antes e depois. Né? Uma puta de uma diferença. Uma puta de uma diferença. Então, essa parte dos valores tem que prestar muita atenção, sempre. Eu estava cometendo muito esse erro até essa semana, na verdade. Eu peguei uns vídeos, eu dei uma estudada e o meu desenho melhorou muito de tipo 2 dias para cá, só por causa disso. Então, é o que eu falei. Você fez o cinza, você fez a cor, fez essa técnica de botar o preto no modo color, e os valores são errados, não tem problema, conserta. Faz uns layers por cima com outros modos, color dodge, eu não sei, qual que você gostar, multiply, color dodge, levels, e você vai chegar no resultado que você quer, nos valores que você quer. É tranquilo, não é complicado. É claro que no começo sempre vai ser mais difícil, mas com tempo, com costume, você chega lá. Então, voltando lá, é isso. É basicamente isso o que eu uso para fazer os cinzas, a técnica que eu uso para fazer os cinzas. Outra coisa que eu esqueci de botar nas dicas, mas você. Vou até escrever aqui, mas você. Mas é muito importante também, que você pode fazer, e eu fiz muito também. Vou botar aqui embaixo. Assista os artistas que você gosta fazendo brushwork. Não interessa se é de cor ou de cinza. Claro que vai ser melhor cinza se você estiver praticando cinza, mas se não tiver, não tem problema. Assiste ele fazendo cor. Você aprende demais assistindo como eles fazem o brushwork. Teve um cara, eu esqueci o nome dele, é um nome chinês,
Ele é um cara chinês, não sei se ele é de Taiwan, não sei de onde é. Provavelmente é de Taiwan, porque ele tem três. O nome dele tem três sílabas, geralmente vem de Taiwan, mas tudo bem. De qualquer maneira, ele. Eu assisti os vídeos dele, tem pouquíssimos vídeos no YouTube, na verdade, mas alguns vídeos dele são velocidade normal. Você quer assistir gente desenhando, pintando na velocidade normal, porque é aí que você vai entender como que ele faz o brushwork. Se tiver acelerado, você nunca vai entender, é impossível. Você pode entender a técnica que ele usa, sim, mas como ele faz o brushwork, não. Então ele tinha vídeos de horas dele pintando e ele usava o round brush também, o brush redondo. E eu ficava bobo, cara, porque ele fazia uns desenhos super complexos com round, eu usava o brush redondo, e ficava terrível. Então comecei a observar e tentar copiar a maneira que ele usava o brushwork. Esse foi meu primeiro passo. Hoje em dia eu não faço nada parecido com ele faz. Talvez um pouquinho, muito pouco na verdade, parecido com o que ele faz. Tenho sim a base que veio dele, e com o tempo eu fui evoluindo para algo que eu gosto mais. Mas de qualquer maneira, copia como eles fazem o brushwork, assiste os artistas que você gosta, e isso ajuda muito também, demais, demais, demais. Você assistindo também, você vai acabar absorvendo aquilo de alguma maneira, e quando você for fazer, você vai ver que você está fazendo parecido, às vezes copiando naturalmente, nem que seja sem perceber, às vezes não é de propósito, entendeu? Então, deixa eu pensar se tem mais uma coisa que eu não falei. É basicamente isso. Tudo que eu uso para fazer a escala de cinza, tudo que eu tenho em mente quando eu faço. O resto é prática, é o que eu falei, observar, copiar e tentar você mesmo. Vai quebrar a cara no começo pra caramba, mas isso não quer dizer que você esteja no caminho errado. É só continuar indo pra frente, tentando. É frustrante sim, mas só assim que vem resultado, certo? Vai ter que ter frustração mesmo, vai ter que passar por cima disso, tá? Então, vamos lá, tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Olha, cinza pro colorido eu teria que fazer outro vídeo, porque aí eu poderia. Eu quero fazer, na verdade. Tem pelo menos talvez umas três técnicas que eu posso usar do cinza para cor, que eu já cheguei a usar, mas aí vai levar um bom tempo, até explicar e mostrar tudo. Então eu honestamente acho que vocês têm, para quem não está acostumado, para quem não sabe fazer tão bem, foca na escala de cinza como estudo. Foca nela, faz ela direitinho. Não precisa se preocupar com cor agora. Claro que você pode tentar porque você está curioso para ver como é que fica, mas foca na escala de cinza. Se você fizer a escala de cinza bem, o resto é fácil. Você vai botar a cor, você só aprender a técnica certa de botar cor, mas a parte difícil realmente é a escala de cinza. A parte difícil é a escala de cinza, tá? Pepeta, não vou analisar desenhos hoje. A técnica que você explicou no início da direita, você fala que eu fiz o cilindro? Ok, deixa eu falar rapidinho de novo. Deixa eu botar aqui embaixo. Vou fazer até o mesmo cilindro. A técnica é simples. Sua base, a base que você vai usar no desenho vai ser o branco, tá? Essa é como, se você fosse pensar em cor, essa é como se fosse sua cor base, entendeu? Ela não é a parte mais clara e nem a parte mais escura. É aquela parte que fica no meio ali. E eu uso o branco para isso. Então, nessa parte aqui, eu não preciso pensar. É claro que eu preciso ter noção de onde está vindo a luz, se ela está vindo daqui, de lá. Claro que isso vai ser sempre. Você vai ter sempre que pensar nisso para fazer o cinza. Mas eu não preciso pensar nos highlights do desenho.
ou seja, aquela parte onde a luz está mais clara de todas, onde bate diretamente. Preciso pensar muito nisso. O que eu mais preciso pensar aqui é na sombra. Se a luz está vindo da frente, por exemplo, vamos pensar só na sombra, se ela está vindo da frente, tá? Vou fazer rápido. Aqui. Tá vindo da frente certinho, tá? Blend, blend, blend e pronto. A sua cor base está no meio aqui. Sem highlights. Não precisa pensar em highlights nessa parte. Simplesmente sombra e só. Pensa só na sombra e tem em mente de onde a luz está vindo. Nesse caso, está vindo da frente, tá? É simples assim, realmente. Por isso que eu gosto dela. Sombra, só pensa na sombra e o resto não precisa se preocupar tanto. Estudo da semana, sim, vai mudar. Vai mudar. O próximo estudo que eu vou fazer vai ser de rostos, tá? Construir rostos e tal. Devo passar uns exercícios tipo copiar algum artista que você gosta. Primeiro, claro, entender como que funciona a construção do rosto. Provavelmente eu vou usar a construção do Loomis, que é a que 98% dos artistas usam, e é melhor de fato, na minha opinião. E passar a construção talvez nos 2 primeiros dias, para entender melhor, e depois, às vezes, copiar uns artistas, tentar aplicar o método Loomis neles, e depois fazer você mesmo. Mas vamos lá, eu ainda não decidi direito, mas vai ser sobre o rosto. Vai ser sobre o rosto. Em relação ao cabelo, ah, como eu faço cabelo? O cabelo, ele é meio que parecido com roupa. Eu já vi isso antes, na verdade, e eu também acho. Se você é uma mecha, a primeira coisa que você tem que fazer é dividir ele em mechas. Você não quer fazer fios de cabelo, tá? Então, eu vou fazer um cabelinho aqui meio estranhoso para mostrar. Vamos supor que é tipo a franjinha, tá? E aqui vai e a orelha. Vamos focar na franjinha. Você tem essa mecha grande. O máximo que você pode fazer com essa mecha aqui é dividir ela às vezes, se você quiser deixar mais natural, fazer caindo aqui uma, sei lá, passando duas ou três, mas você não quer também deixar ela simétrica igual ficou aqui, dois lados iguaizinhos, não quer isso, e você quer mudar as formas de uma maneira que ela não fique repetitiva. Se ficar repetitiva, estranho, certo? Muita repetição, um do lado do outro, estranho. Então o que você vai fazer é pensar nessa mecha de cabelo assim, ó. Vou fazer aqui ó, né? A mecha de cabelo aqui é a mesma coisa. Olha lá. Você vai pensar nisso. A primeira coisa que você vai fazer. Aí você vai fazer o cinza de acordo com o volume dela que você acabou de ver. Né? Fez lá. Não parece cabelo. O que eu faço depois disso? Deixa eu fazer isso aqui também. A luz está vindo mais de cima um pouco, tá? O que eu faço depois disso? Eu adiciono uns fios entre eles para algumas linhas, na verdade, para parecer que tem fios e que não é um cabelão enorme, um fiozão de cabelo grosso enorme. Então eu pego o branco aqui nesse caso, que é a luz, boto uns fios brancos assim, certo? Aí aqui vai acabar o cabelo, deixa eu fazer até aqui em cima. Aí aqui é a mesma coisa, boto um fio branco aqui, boto outro cinza e faço um pouquinho só. Nada demais também, senão fica estranho. E assim tem o cabelo, entendeu? Você faz primeiro a forma principal, e depois um fiozinho aqui e ali. Quer deixar mais natural? Depois que você terminou? Sempre pensa na forma principal primeiro. Aí, não, mas sei lá, ele tem outro. Faz um cabelinho assim sobrando para ficar mais natural, tá? Mais curvado, para ficar parecendo que tá passando no vento, aquele cabelinho sempre que sobra, sabe? Quem tem cabelo maior e prende, que não é o meu caso, mas sempre tem aquele fiozinho que fica sobrando e pode adicionar no final, no final, no final. Deixa eu ver.
É verdade, eu não falei dessa parte, Kit. Uma coisa importante para você ver os valores bem, eu não expliquei, é você botar o fundo numa cor neutra. No caso do cinza, você pega o cinza que está lá no meio, entre o branco, deixa eu até lá em cima que tem o branco e preto aqui. Você pega o cinza que está aqui no meio. Cadê? Lá no meio, entendeu? No meio do branco e do preto lá. Aí você bota aqui no fundo. Eu não fiz um lay diferente, não vai dar para ficar perfeito, tá? Mas é só pela ideia. Você vai botar no fundo inteiro assim. Aí você vai visualizar melhor os valores. Você vê que os valores estão fracos. Estão fracos, tá vendo? Você visualiza perfeitamente os valores. Nesse caso são fracos. Eu tenho a mania de desenhar com os valores fracos assim mesmo. Mas eu conserto sempre depois, na hora da cor, antes ou depois. Para mim não tem problema. Eu gosto assim porque, eu não sei, estou acostumado. Mas se você quiser fazer os valores direitinho, antes de botar a cor, você bota o fundo cinza e faz ele. Eu deixo fundo branco, eu gosto de deixar fundo branco na hora que estou fazendo a escala de cinza. Eu acho mais agradável de fazer. E depois eu conserto. E quando eu estou botando as coisas, eu boto fundo cinza. ah, e depois só que eu vou consertando os valores e tal, com fundo cinza, depois tiro o fundo cinza, porque eu não gosto de fundo cinza, acho que fica feio no desenho, não sei. Tá? Mas isso é importante, bem lembrado, muito bem lembrado, Kid. Muito bem lembrado. Essa imagem, eu posso passar essa imagem sim lá, em algum lugar. Eu posso mandar sim. E o vídeo, claro, eu vou dar o upload no vídeo depois no YouTube, tá? Mais alguma pergunta? Eu não uso nenhuma ferramenta de seleção na hora da pintura. Eu uso depois, aliás, na hora da pintura não, na hora da escala de cinza. Mas depois que a escala de cinza está pronta, eu faço o seguinte, eu vou mostrar aqui. Vamos supor que eu queira pintar esse braço aqui. O que eu uso é o Pen Tool, que tem no Photoshop. Você pode usar o Lasso Tool, e eu faço aqui. Vou fazer bem rápido, mas dá para fazer ficar perfeitinho. O meu não vai ficar porque eu estou fazendo rápido, tá? Pen Tool, você muda o Pen Tool. O Pen Tool, a vantagem dele é que você faz as formas que você quer e ficam perfeitas. Eu gosto disso nele. É chato de usar, puta, é chato, mas é muito eficiente. Vocês conseguem ver o azul do Pen Tool, né? Ok, legal. Então você vai fazendo isso com o Pen Tool. Ele fez a seleção inteira que você quer, essa vai ser a seleção, botão direito, Make Selection, fez a seleção e pinto ela inteira. Se você tiver com fundo cinza, eu pinto ela inteira de branco, porque o fundo cinza vai fazer. Pinto ela. Deixa eu botar o layer. Pinto, caramba. Ok. Pinto ela inteira de branco por baixo do layer que está o cinza, certo? E boto o layer de cima de Multiply. A verdade é que eu nem sei se faz muita diferença, mas depois na cor vai fazer. Agora não faz, mas vai fazer. Então, o que eu faço depois disso? Tem o layer branco, deixa eu botar o fundo cinza para mostrar. Layer branco, certo? Que eu selecionei e pintei, e o de cima. Aí você vai ver que o de cima, na verdade, está saindo por fora do branco. O que eu faço? Pego o layer da escala de cinza e boto Clip Mask no branco. Pronto. Agora só vai mostrar o que está dentro da parte branca, o que você pintou dentro da parte branca. Depois disso, vai sobrar um branquinho aqui e ali, você simplesmente, como aqui em cima, ajeita. Você pode pegar, sei lá, qualquer coisa aqui agora e vai ficar só na área que está selecionada. É isso que eu faço para ajeitar o desenho antes de colorir. Aí fica bem mais fácil de colorir
de escolher as cores e tudo mais. Essa é a única parte, na verdade, que eu uso pen tool. Laço tool eu não uso, mas poderia ser se o cara tivesse, a pessoa tiver muito controle, né? Do laço. Eu não tenho controle nenhum, fica tudo tremido e feio. Ah, com lápis, depois usar blue, ou melhor, usar pincéis borrados. Como assim pincéis borrados? Eu acho melhor fazer com o pincel. Com o pincel é melhor. Sim, com o pincel é melhor. Eu, eu aconselho, principalmente no começo, entendeu? Usa bastante o pincel para fazer o, o, o para misturar as cores, os cinzas no caso, para mix. Porque você precisa dessa prática no começo, precisa bem dessa prática no começo, que é importante, vai ser muito importante. É claro que depois, com a experiência, você vai saber um atalho ou outro, mixer brush, sei lá, algum atalho que vai facilitar as coisas às vezes, mas é bom ter a técnica com o brush, com o pincel, apurada para fazer isso, tá? Mais alguma coisa? Eu posso fechar. Beleza, então. Sim, gestual, desenho gestual, mano. Beleza, então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu falei de absolutamente tudo que eu uso para fazer o cinza. Acredito que eu não tenha esquecido nada. Como eu falei, é prática. Você não tem como escapar disso. Não vai ter nenhum segredo, ah, alguma técnica secreta que você vai usar e vai ficar bom do nada. Não existe isso. Olha os artistas que você gosta. Tem um cara, o Marc Brunet, ele usa muito laço tool. Para quem tiver interessado em laço tool, ele usa bastante para fazer os cinzas dele, tá? Então, se você quiser, vai lá assistir. Pega outros artistas, agora eu não tenho nenhuma cabeça, mas tem uns artistas que você pode ver vídeo inteiro. O Mark Brunet, eu não sei se ele tem mais vídeo inteiro, porque tudo dele é pago agora, né? Os vídeos dele no YouTube são tipo 8 minutos, e se você quiser saber realmente, tem que pagar. Mas de qualquer maneira, assiste bastante. Vê se vocês acham de vídeos com velocidade normal, de alguém que você gosta fazendo cinza, fazendo cor e usando os brushes. Não, jamais. Mas, mas estuda eles e vai testando você mesmo. Demora um tempo, demora sim. E outra coisa também, dependendo do programa que você usa para fazer cor, ele faz o blend de maneira diferente, tá? E eu usei o Sai, eu usei o Clip Studio, na época que era Mangá Studio, e agora uso o Photoshop. No Clip Studio, eu nunca fiz cor, parece, eu acho. Mas eu sei que no Sai as cores elas misturam naturalmente. Se você botar uma do lado da outra, elas já vão misturando. Agora no Photoshop não, você tem que misturar com o pincel, entendeu? Eu prefiro Photoshop, eu acho que tem um controle maior, mas demora mais tempo para você pegar o jeito, tá? No Photoshop. Mas eu realmente acho bem melhor que o Paint Tool Sai. O Paint Tool Sai ele é muito limitado às vezes, tá? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado. Semana que vem tem mais, eu não decidi ainda o tema. Eu não decidi o tema ainda, mas vamos ver. Eu vou ver se eu vou provavelmente fazer uma votação ou não. Mas é isso. Vejo vocês semana que vem. Aliás, espero ver vocês hoje no grupo de estudos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.